Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Hoje estamos com Rossandro Ramos, professor de Estratégia da Inovação e Teoria das Organizações da Unirio, que vai falar sobre o Lithium Business, evento com foco na exploração desse importante metal que tem enormes reservas no Brasil, né? Concentradas no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Rossandro, é um enorme prazer ter você aqui de novo no canal da Inovação. Obrigado por ter vindo. Casas, satisfação é minha retornar ao canal de inovação, um canal que tem feito uma contribuição importante no espaço da inovação, trazendo temas importantes, temas que impactam a sociedade. Então, para mim, a honra e o prazer é todo meu, na verdade. Rossandro, para quem não assistiu aos nossos vídeos anteriores, né, sobre o lítio, vamos fazer um resumo, ou seja, quais são as principais aplicações desse metal, as reservas brasileiras, as tecnologias de extração e também abordar uma questão da sustentabilidade, né, que é essencial quando a gente fala em mineração. Vamos lá. Eu gosto de teorizar, né, o Carazans. Então, com o tempo, a gente vai dando aula e vai buscando um modelo teórico para dar conta da realidade. Então, eu costumo colocar agora o lítio em como se fosse numa escala de complexidade de aplicação, complexidade econômica. Então, tem uma primeira onda, tá? Que é aquela onda, digamos assim, de menor complexidade, que é a aplicação do lítio, mas numa dimensão industrial, que seria graxa, indústria cerâmica, indústria de vidro, a indústria de fármaco, medicamento bipolar. Então, isso é uma aplicação histórica, né, tradicional do lítio. É a primeira onda. Vem uma segunda onda, que eu brinco dizendo que seria aquela onda dos equipamentos frutos de uma revolução tecnológica. Bateria de celular, iPhone, computador, netbook, equipamentos em uso imediato. E a terceira onda, que provoca esse boom todo que temos hoje, é a questão da emergência climática. Com a emergência climática que vai levar à transição energética, né, nós temos uma aplicação hoje para eletromobilidade, ou seja, eletrificação. É premente nós reduzimos a taxa de adoção de combustíveis fósseis. Não que vá substituir perfeitamente. Não, não é uma substituição perfeita, 100%. Não é isso que se espera. Mas que se reduza o uso de combustíveis fósseis. Né? E com a desfossilização, né, em curso, o lítio tem um papel importante. Então, você vê que o lítio tem uma aplicação industrial que vai aumentando sua escala de complexidade. De aplicação industrial, uma aplicação tecnológica e agora uma aplicação no contexto de transição energética. Questão de ocorrência, né? Nós temos no Brasil a ocorrência principal está no Vale do Jequitinhonha, né? Mas nós sabemos que um dos gargalos do Brasil é o subdimensionamento das nossas riquezas do subsolo. Nós temos um subsolo muito pouco ainda explorado, muito pouco dimensionado. Tá? Falta uma política pública mais assertiva sobre isso. Apesar do Serviço Geológico estar fazendo esforços significativos, tem mostrado que gradativamente essas reservas têm aumentado no Brasil. Né? Recentemente, o Serviço Geológico já está destacando que não é só a província do Jequitinhonha que tem potencial, né? Mas tem a província do Ceará, de Borborema. Então, lá no Ceará, na região de Quixandá, de Soronópolis, já começa um boom também pelo lítio. Né? Então, o Brasil, assim, à medida que o nosso subsolo for sendo melhor mapeado, né, o Serviço Geológico vai ser um drive para investimentos privados, acontece melhor essa indústria. Né? Então, assim, é importante desse mapeamento. Aí nós temos a noção de recursos e depois de reservas. Né? E a questão depois é a sustentabilidade. Né? Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com o conceito de mineração sustentável. Tá? Eu trabalho mais com o conceito de mineração responsável. Por que não sustentável eu não gosto? Porque é safra única. Mineração é por exaustão, só dá uma vez. Não tem uma segunda safra. Agora, mineração responsável, você pode fazer a adoção de práticas responsáveis e dar à sociedade um retorno que ela merece dentro desse contexto da mineração responsável. Então, há alguns princípios de mineração responsável que devem ser buscados e não deve ser aberto mão desses princípios. Né? Porque, historicamente, é importante colocar, a mineração, é um termo que eu trago da Revolução 4.0, da indústria 4.0, é uma mineração subtrativa.
né? Contrapondo a manufatura aditiva ou manufatura avançada. Manufatura subtrativa por quê? Ela entra no território subtraindo o território. Ela entra de costas para o território. Essa mineração que está no passado, e não é num passado muito distante, está na sua memória, está na minha, de qualquer pessoa que nos assiste aqui, Mariana, Brumadinho, ninguém vai esquecer isso. Né? Mas com os conceitos, com os princípios que estavam por trás daquela mineração, quais tecnologias, né? Isso nos levou a repensar uma mineração, reconceituar uma mineração, que se faz hoje num contexto de transição energética. Então, ou seja, só faz sentido falar de mineração responsável, né, se ela realmente for responsável, num contexto de transição energética, justa e inclusiva, né, para que possa trazer retorno para a sociedade. E não é exclusivo só para a sociedade, entre os próprios países. Uma discussão que tem que ser colocada, inclusive, no campo da diplomacia, né, no campo sul global. Então, quer dizer, é um tema rico, por isso que está tão falado hoje. Não é só o lítio. O lítio se insere no contexto maior dos minerais críticos estratégicos. Né? Então, assim, é fundamental ter esse entendimento de que a mineração responsável tem princípios que devem ser observados. Vou citar aqui 4. Integridade empresarial, isso é muito importante, exige uma outra ética empresarial da mineração, relações com comunidades, relação com o território. Segundo, planejamento e gestão do legado positivo. O que está sendo planejado, o que está sendo pensado para deixar de legado para esses territórios, já que é uma mineração de safra única, como eu coloquei. Terceiro, né, que é muito falado, responsabilidade social. Quarto, responsabilidade ambiental. Essas duas já estão assim, muito mais avançada a questão, porque está dentro de uma estratégia ESG. Mas quando você pega, por exemplo, a questão da integridade empresarial, né, e a questão do planejamento e gestão do legado positivo, ainda são passos muito pequenos que são dados. Tá? Por quê? Tem a ver, por exemplo, o quê? Fechamento da mina. Quando acabar a mineração, como é que vai ser esse fechamento da mina? O que vai ser colocado ali? Então, esse debate ele tem que trazer para a sociedade desde o início. Não é pensar a mina pós-exaustão do processo produtivo. Não. É importante pensar a mina desde o início da concepção da exploração. A legislação tem mudado, porque está na sua mente, está na minha, em qualquer memória de quem nos assiste, o que foi Mariano, o que foi Brumadinho. Né? E não faz sentido a mineração nesse contexto. Então, acho que a gente conseguiu fazer um overview do que foi a primeira nossa participação no canal da inovação. Perfeito. Então, faria o menor sentido você não beneficiar fortemente as populações locais, né? E ter todas essas salvaguardas e as questões de tecnologia e segurança ambiental. Rossandro, quando você fala da aplicação, né, na mobilidade, em veículos elétricos, você fala especificamente em algum componente ou são em várias peças? Exatamente onde que é a aplicação do lítio? Duas coisas importantes. O lítio, a terceira onda que eu coloquei, né, do lítio, né, ele está em cima da eletromobilidade. Né? E a questão é o quê? Não é somente nas baterias elétricas, onde o lítio é muito usado, né, para armazenar, mas também no chamado BESS, Sistemas de Armazenamento de Baterias Elétricas. É aí que está a grande aposta numa demanda que deve ser explosiva na próxima década. Nos próximos 10 anos, há um estudo recente, publicado semana passada pela Project Blue, que é uma consultoria londrina, de um estudo encomendado pela ILIA, ILIA é a International Lithium Association, que está radicada em Londres, tá? Que mostra que esta década, tá? A próxima década, vai ser a década de maior demanda de todas as décadas já vivenciadas que virão vir por lítio. Por quê? A questão dos BES, do Sistema de Energia, tem a ver com o quê? Com energias renováveis, com energia eólica, energia solar, aqui na intermitência. Então, você tem que fazer esse acompanhamento da demanda, né, e da oferta. E aí você vai precisar de baterias gigantes para fazer esse armazenamento. Então, a grande explosão, a grande demanda pelo lítio e minerais críticos vai estar não somente em veículos elétricos, tá? Quando a gente fala veículos elétricos, tem uma noção de que acha que é carros de passeio, mas não, é transporte público, caminhões pesados, aeronaves,
toda uma gama de eletromobilidade que vai demandar, sim, né, trens, tá? Isso tudo são hoje, é uma matriz hoje de transporte fortemente assentada em fósseis. E vai ter que ter essa transição. Perfeito, É inegável, é inegável. Tá? Quer perfeito. dizer, ninguém sabe assim, ninguém pode negar a transição. Vamos sair, vamos falar assim, vai ser no ano tal. Não. Mas que é inegável a transição energética é questão de emergência climática. Desde a Exatamente. COP, né, de Paris, a COP 15, né, lá de Paris, quando se fez o Acordo de Paris, Paris já sinalizou. A gente está com 10 anos, né, de COP Paris, 2025. As NDCs, as condicionantes, né, são determinadas, vão ter que ser revisadas agora em Belém. Então, e a mineração é algo interessante colocar isso. A mineração é um assunto que não é tratado na COP. Nenhuma COP tratou mineração. Não é pautado mineração. Não dá para se falar em transição energética sem falar em quê? Em mineração. Entendeu? Então, assim, a questão do uso do lítio e minerais críticos é de fundamental importância para a transição energética.